Na noite de 27 de dezembro de 2018, enquanto tudo parecia correr normalmente, sem qualquer aviso prévio, o céu de Nova York foi inteiramente tomado por uma luz azul resplandecente que se espalhou por um longo raio através da cidade. Os moradores tiveram uma reação de espanto imediato, se perguntando o que tudo aquilo significava, ainda sem acreditar no que estavam vendo. Imagens do céu azulado se espalharam pelas redes sociais rapidamente e o assunto virou notícia em todo o planeta. Consequentemente, como sempre acontece, autoridades estadunidenses tentaram explicar o caso como um acontecimento normal, sem qualquer relação com seres extraterrestres ou coisas do tipo. Mas a população não parece ter aceitado completamente essa resposta. Se você quiser ainda mais detalhes sobre essas e outras aparições incomuns vistas nos céus, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é de extrema importância que você se inscreva no nosso Messenger. Para isso, basta clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição. Ao fazer isso, você recebe nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal Mundo Desconhecido. Ao se deparar com situações inusitadas e aparentemente sem explicação, muitas pessoas têm a tendência de tratar o fato como algo sobrenatural. Seja durante o encontro com uma criatura bizarra, ou mesmo quando luzes de origem desconhecida brilham no céu, um simples registro divulgado na internet é o suficiente para causar um alvoroço entre os que creem em vida fora do planeta Terra. Recentemente, algo que tem acontecido frequentemente é o relato de pessoas que supostamente teriam avistado naves espaciais ou presenciado efeitos produzidos por possíveis seres extraterrestres. É um fato inegável que a aparição de pessoas que afirmam ter avistado um OVNI ou coisa parecida já não é considerado algo raro. Sempre vemos relatos como esses na internet ou outros meios de comunicação. Um fator que não contribui para a aceitação desse tipo de informação é a quantidade de pessoas que afirmam ver esses eventos com os próprios olhos. Geralmente, de acordo com aparições passadas, 1, 2 ou 3 pessoas, no máximo, acabam afirmando ter presenciado essas supostas aparições, o que sempre leva a crer que essa é mais uma história mal contada ou inventada pelos envolvidos. Mas isso vem mudando com o tempo, ainda mais nesse momento da história humana onde a tecnologia tomou conta da sociedade. E ter um celular com câmera é um recurso muito simples e acessível, e a grande maioria das pessoas tem. Algo que levamos conosco a todo momento. Antes do evento em Nova York, é interessante pensar em como diversos outros acontecimentos parecem, de algum modo, estar conectados ou mesmo ligados a esse primeiro. Na noite do dia 4 de abril de 2018, por exemplo, as notícias de luzes incomuns se deslocando em regiões específicas do Reino Unido se espalharam pelas redes sociais do mundo inteiro. Algumas imagens foram feitas e aqueles que as viam pela primeira vez as diagnosticavam rapidamente como uma farsa, uma edição de imagem feita com o intuito de enganar os espectadores. Porém, aquilo estava acontecendo de verdade, mesmo que a grande maioria se recusasse a aceitar. Sobre o que as pessoas que postaram os vídeos nas redes sociais estavam falando? O que eram aquelas luzes? James Lingleton, que viu a ocorrência em Princess Risborough, disse: "Primeiramente, eu observei por volta das 23 horas e duraram 2 minutos antes de se dispersar. As luzes eram muito grandes e em forma de um par de olhos fixados em você. Elas atravessavam o céu rapidamente. Foi bem estranho presenciar isso. Eu nunca havia visto nada igual antes. No começo, parecia que tudo não passava de alguém com um holofote, mas a luz foi ficando ainda mais e mais brilhante com o decorrer do tempo, com velocidade, antes de desaparecer de vista." As estranhas luzes azuis que se deslocaram através do céu noturno foram vistas por moradores em Buckinghamshire e Oxfordshire. E claro que, assim como o caso dos Estados Unidos, se tornou alvo de debate no mundo inteiro, e todos se perguntavam: é mesmo possível que extraterrestres tenham nos visitado? Ou tudo isso não passa de coincidência? Meses depois, em 6 de outubro de 2018, outro fenômeno misterioso foi capturado por um celular, dessa vez no céu noturno do sudoeste da cidade de Moscou, na Rússia.
Diferente dos dois primeiros casos, nesse as imagens de luzes estranhas foram lançadas no YouTube, onde o vídeo já ultrapassou 100 mil visualizações. Nele vemos um aglomerado de bolas azuis luminosas flutuando logo acima de um edifício, enquanto outras 4 luzes pairam em um padrão circular constante. De acordo com o autor das imagens, ele estava a caminho de casa quando de repente percebeu o estranho formato piscar no céu. No começo ele não prestou muita atenção, mas depois de perceber que poderia estar testemunhando um caso de aparição alienígena, resolveu filmar. Eu vi aquilo e percebi que poderiam ser mesmo extraterrestres. No vídeo, podemos ver vários objetos azuis agrupados, enquanto outros se movem no que parece ser uma trajetória elíptica. O conjunto de luzes alucinantes é composto por 2 grupos, um em forma de triângulo e outro em círculos. Segundo análises de quem observou as imagens gravadas, as movimentações das luzes podem lembrar vagamente algumas iluminações de discotecas. Outros moradores locais que também presenciaram o ocorrido disseram ter pensado no momento se tratar de um teste secreto para a campanha de Vladimir Putin. De acordo com o diretor do Instituto de Astronomia da Academia de Ciências da Rússia, Dmitry Bicikalo, que é professor de astrofísica e especialista em dinâmica de gases, os fenômenos se tratam apenas de reflexão de iluminação urbana nas nuvens. Segundo o astrônomo, há suficientes efeitos ópticos na atmosfera que podem ter causado o contraste incomum. Ele disse durante uma entrevista para o canal russo RIA Novosti. Imaginemos a seguinte situação. Embaixo, no chão, está ocorrendo uma festa com luzes de discoteca e uma nuvem passa pelo local em altitude baixa. As luzes seriam então refletidas e as pessoas veriam a projeção da luz acima, na nuvem. É por esse motivo que não acredito que esse fato aí tenha sido realmente uma aparição ufológica. Diversos especialistas concordaram com essa opinião e voltaram a argumentar várias vezes que o caso não aparenta ser mais do que um fenômeno óptico que aconteceu mais acima na atmosfera. O pesquisador Nikolai Zelenov opinou que a origem dessas luzes é artificial e que unicamente se trataria da iluminação feita por drones, ou pior ainda, uma simples projeção feita por algum morador que tentou bancar o engraçadinho para causar polêmica. Seguindo a linha do tempo, a aparição em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu após esses 2 exemplos de que falamos há pouco, na noite de 27 de dezembro de 2018. Diferente dos outros casos que mencionamos anteriormente, ao invés de faixas ou esferas de luzes aparecerem no céu, todo o céu foi tomado por uma tonalidade azul que se espalhou repentinamente. O caso pôde ser visto principalmente nos bairros de Astoria e Queens, mas seus efeitos se espalharam por toda Nova York e depois atingiu também todo o território norte-americano por meio das redes sociais que publicavam novos vídeos a cada minuto. Mas o que era todo aquele brilho? Tratava-se realmente de uma possível presença alienígena, como muitos pensaram? Ou não passava de um fenômeno meteorológico natural? A polícia nova-iorquina logo se pronunciou oficialmente, informando a toda a população que as luzes azuis seriam a reação de um incêndio que aconteceu em um dos transformadores da empresa de eletricidade Consolidated Edison, que se localiza no Queens. A empresa confirmou que houve um pequeno incêndio elétrico em uma subestação que envolveu alguns transformadores e causou uma interrupção na transmissão da área. Estamos investigando a causa real do acidente, acrescentou um funcionário da empresa. Logo depois, a polícia local confirmou que não havia feridos envolvidos. Até mesmo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que se tratava de um acidente e que não havia nenhum envolvimento com alienígenas. De acordo com residentes locais, a explosão foi tão intensa em alguns bairros como Astoria e Queens que por alguns segundos parecia dia. Além disso, moradores do Queens também relataram que a eletricidade foi brevemente desligada em suas casas, enquanto o aeroporto LaGuardia registrou um apagão total. O aeroporto tuitou que estava registrando atrasos e que alguns voos não iriam partir em decorrência desse incidente. Embora as autoridades tenham esclarecido a origem do brilho, os internautas nas redes sociais não aceitaram a informação de primeira e sugeriram diversas versões para a origem das estranhas luzes que clarearam o céu da cidade, principalmente depois que outra fotografia estranha foi publicada nas redes sociais. Em sua opinião, isso foi mesmo causado por um acidente em uma usina de eletricidade ou tem algo mais envolvido?